Há 5 anos atrás, vivíamos por momentos tensos. A pandemia da Covid-19 se agravou por todos os continentes e pelo mundo, causando assim milhares de mortes ao redor do mundo. O estado de São Paulo confirmou na manhã de hoje a primeira morte pelo novo coronavírus no país. O Brasil registra 11.693.838 casos confirmados. O número de mortes voltou a subir. O Brasil teve 105 mortes pelo coronavírus confirmadas. Na Itália, o país mais castigado pelo novo coronavírus, o número de mortos já passa de 8 mil. O Brasil registra 4.810.935 casos confirmados. A Índia registrou hoje o maior número diário de mortes por coronavírus no mundo. Mais um recorde na pandemia. O Brasil é o país das Américas com mais mortes causadas pela Covid-19 por milhão de habitantes. O Peru recentemente se tornou o país com a maior mortalidade por Covid-19 entre os 20 países mais afetados pela pandemia, de acordo com a Universidade Johns Hopkins. E vamos voltar aos Estados Unidos, que agora tem o maior número de casos do coronavírus no mundo. Entretanto, esta não foi a primeira vez que aconteceu algo parecido. E é justamente por isso que hoje vamos falar sobre a pandemia da peste negra. Fala aí pessoal, depois de um longo tempo sem vídeos, eu voltei. Na verdade eu não fiquei sem fazer vídeo, né? Eu apenas fiquei fazendo vídeos curtos porque dava mais resultado e menos trabalho. E olha só que surpresa, esse vídeo é longo. E piadas à parte, eu espero que vocês gostem bastante desse vídeo, porque é um assunto muito delicado e especial. Então desde já, se puder se inscrever e deixar o like, eu ficaria incrivelmente feliz. E é só isso que eu queria dizer mesmo. Vamos para o vídeo. Entre 1347 e 1351, a humanidade vivenciou uma das pandemias mais devastadoras já registradas, a peste negra. Causada por uma bactéria letal, essa doença não apenas ceifou milhões de vidas, mas também transformou profundamente a economia, a sociedade e a cultura da época. A peste negra surgiu na Ásia Central, provavelmente entre as regiões do atual Uzbequistão e do Quirguistão. A bactéria responsável, a Yersinia pestis, era transmitida principalmente por pulgas que infestavam ratos infectados. Com a expansão das rotas comerciais, especialmente a famosa Rota da Seda, a doença começou a se espalhar rapidamente para outras regiões. Por volta de 1347, a peste chegou às cidades portuárias da Europa, como Genova e Veneza, transportada em navios comerciais que traziam mercadorias do Oriente. Essas cidades, repletas de habitantes e com condições sanitárias precárias, se tornaram o foco perfeito para o alastramento da doença. Naquele tempo, as ruas eram sujas, o lixo era descartado ao ar livre e os ratos conviviam diretamente com as pessoas. Sem conhecimento sobre os micro-organismos e as formas de transmissão, a sociedade estava completamente despreparada para enfrentar um inimigo invisível e mortal. A rapidez com que a peste negra se alastrou é impressionante até para os padrões atuais. Em poucos meses, ela percorreu boa parte da Europa, devastando vilarejos, cidades e até reinos inteiros. Os sintomas eram terríveis: febre alta, dores intensas, calafrios e o surgimento dos bubões, inchaços escuros e dolorosos nos glândulos linfáticos, que deram à doença o seu nome. Em muitos casos, a morte ocorria em questão de dias, deixando pouco tempo para qualquer reação. O impacto foi catastrófico. Estima-se que 25 a 50 milhões de pessoas morreram na Europa, o que representava cerca de 1/3 da população do continente. Cidades ficaram desertas, famílias inteiras foram dizimadas e o pânico tomou conta de todos os níveis da sociedade. Muitos acreditavam que se tratava de um castigo divino, ou que o fim do mundo estava próximo. As reações à pandemia foram diversas, muitas vezes impulsionadas pelo medo e pela ignorância. Algumas cidades tentaram implementar medidas rudimentares de quarentena, fechando seus portões para viajantes e navios.
Outras, no entanto, recorreram a explicações religiosas, organizando procissões de penitência na esperança de apaziguar a ira divina. Infelizmente, o desconhecimento sobre a origem da peste levou a perseguições brutais. Grupos minoritários, como os judeus, foram frequentemente acusados de envenenar postos ou espalhar a doença, resultando em massacres e expulsões. Por outro lado, algumas iniciativas acabaram lançando as bases para práticas modernas de saúde pública. Veneza, por exemplo, desenvolveu um sistema de isolamento de doentes, que seria usado como um modelo por séculos. Você sabia que falar peste negra é errado? Calma, vou te explicar aqui rapidinho. Isso acontece porque peste negra é o nome histórico dado à pandemia do século XIV, destacando seu impacto sombrio. Agora, a peste bubônica é o termo médico, referindo-se à doença causada pela bactéria Yersinia pestis, caracterizada por bubões. Isso foi apenas uma curiosidade breve para a gente destacar, porque é um fato que não podemos esquecer. As marcas da peste negra foram profundas e duradouras. A redução drástica da população desestabilizou o sistema feudal, pois a escassez de trabalhadores aumentou a demanda por mão de obra e, consequentemente, os salários. Isso permitiu que muitos camponeses conquistassem melhores condições de vida e maior autonomia. Além disso, a pandemia impulsionou reflexões sobre higiene e saúde, mesmo que os avanços médicos da época fossem limitados. Cidades começaram a implementar medidas para melhorar a limpeza e reduzir os riscos de surtos futuros. Culturalmente, a peste negra influenciou profundamente a arte e a literatura, com obras que refletiam o medo da morte, a enfermidade da vida e a busca por respostas em tempos de crise. Sem compreender a verdadeira causa da peste negra, os métodos de prevenção eram baseados em teorias errôneas e crenças populares. Muitos acreditavam que a doença era transmitida pelo miasma, ou o ar contaminado, e buscavam proteção com ervas aromáticas, como alecrim e lavanda, que eram queimadas ou carregadas em pequenos sachês. As máscaras com bicos usadas pelos médicos eram preenchidas com essas ervas, na tentativa de filtrar o ar. As práticas de higiene pessoal eram raras e banhos públicos eram evitados por medo de abrir os poros e facilitar a entrada da doença. Para se ter noção, em algumas cidades as autoridades queimavam roupas e pertences das pessoas infectadas ou incentivavam o isolamento dos doentes. Outro método comum era a autoflagelação, em que grupos de flagelantes percorriam vilarejos acreditando que o ato da penitência pública poderia apaziguar a ira divina. Só que essas práticas contribuíram mais para o pânico do que para o controle da doença. Embora rudimentares, algumas iniciativas marcaram os primeiros passos para medidas de saúde pública, como quarentenas em cidades como Dubrovnik, na atual Croácia, que isolavam viajantes e mercadorias por 40 dias antes de permitir a sua entrada. Ao longo dos anos, a peste perdeu suas forças graças a uma combinação de fatores. A própria bactéria pode ter sofrido mutações, reduzindo sua letalidade. Enquanto a imunidade natural da população começou a se desenvolver. Medidas como isolamento de doentes, quarentenas e mudanças nas condições sanitárias, mesmo que limitadas, também ajudaram a conter novos surtos. No entanto, a peste não desapareceu completamente. Ela continuou a surgir de forma recorrente em surtos menores nos séculos seguintes, como a Grande Peste de Londres em 1665. Somente com os avanços da ciência nos séculos XIX e XX, incluindo a descoberta da bactéria Yersinia pestis e o desenvolvimento de antibióticos, é que a doença foi definitivamente controlada. Hoje em dia, a peste negra é um capítulo superado, mas sua história nos lembra a importância de vigilância constante e preparação diante de epidemias e pandemias. Ela também é um lembrete poderoso de vulnerabilidade humana diante de crise de saúde, mas também da capacidade de adaptação e reinvenção.
Ao revistar esse capítulo sombrio da história, aprendemos sobre a importância da ciência, cooperação e sistemas de saúde bem estruturados. Em momentos de grandes desafios, a humanidade sempre encontra formas de seguir em frente, transformando adversidades em oportunidades de crescimento. Então, é isso. Muito obrigado a vocês que assistiram o vídeo até aqui. Eu espero que vocês tenham realmente gostado. Caso vocês tenham gostado, deixem um like, se inscrevam e ativem o sininho, né? Para estar me ajudando aqui a continuar fazendo esses vídeos mais longos. E é isso. Também passamos por uma pandemia, a da Covid-19. Infelizmente, milhares de pessoas acabaram morrendo, mas faz parte da vida. Muito obrigado a você que assistiu até aqui. Até o próximo vídeo. Fui.